Fala galera, tranquilos? Então, como havia prometido, estou com um novo projeto pessoal que eu vou iniciar a partir de agora. Nos meus treinamentos, nas minhas aulas, eu tenho percebido uma certa dificuldade, né, dos participantes, dos alunos, com aspectos mais básicos assim do ICMS, de TCMD e PVA. Então, né, para colaborar um pouquinho aí com o aperfeiçoamento, com o aprendizado, eu resolvi agora iniciar uma série de videoaulas em que eu vou tratar esses aspectos mais básicos do ICMS, do ITCMD, do IPVA, enfim, dos impostos de competência de estados e Distrito Federal. Então, simbora, vamos começar aqui e para o pontapé inicial, vamos logo de ICMS. E nosso primeiro tópico aqui vai ser justamente a questão da incidência do ICMS, conforme a nossa Constituição Federal de 88. Vamos destrinchar lá o artigo 155, que diz o seguinte: compete aos estados e Distrito Federal, e aqui de cara, né, esses impostos aqui, o ITCMD, o ICMS, PVA, quem pode instituir são estados e DF. Ah, mas o município tem participação na arrecadação do ITCMD, do ICMS, do PVA. Não interessa, a competência é de estados e Distrito Federal. Ok? Em relação ao ICMS, imposto relativo à circulação, né, operações relativas à circulação de mercadorias, sobre prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal de comunicação. Em relação ao ICMS, né, um ponto aqui que já vale a atenção de cara, considerando a sua regra em matéria de incidência definida na Constituição Federal, aqui, ó, operações relativas à circulação de mercadoria. O que significaria circular a mercadoria? Ora, você tem aqui uma cadeia, né, de produção, de comercialização de determinada mercadoria, determinado produto. Então, esse produto, essa mercadoria, ela vai sendo transacionada até que se chegue no elo final dessa cadeia, que é justamente aquela pessoa física ou pessoa jurídica que vai consumir a mercadoria e não vai na sequência revender, não vai na sequência transacionar, ok? Então, isto seria uma cadeia de circulação de mercadorias. E o ICMS, por ser um tributo plurifásico, ele incide em cada uma dessas etapas de circulação desta mercadoria, deste produto. Tá? Então, mercadoria é aquele bem que é destinado a ser transacionado. O contribuinte, aquele que adquire essa mercadoria, ele tem essa aquisição, adquire essa mercadoria ou produz esse produto, né, fabrica esse produto, destinando ele a uma operação subsequente. Mas tem um ponto polêmico aí que parece ter sido definitivamente sanado, né, superado, que diz respeito às transferências entre estabelecimentos de mesmo contribuinte. Tinha um embate ali entre os estados e os contribuintes, os estados aplicando a redação que você tinha na Lei Candia, Lei Complementar 87 de 96, que determinava que mesmo no deslocamento físico entre estabelecimentos de contribuinte, você teria incidência, ocorreria o fato gerador do CMS, enquanto que os tribunais superiores, os doutrinadores em geral, defendiam que quando a Constituição fala de circulação de mercadorias, está falando da circulação jurídica, ou seja, quando você tem uma transferência de propriedade daquela mercadoria. Você tem o remetente desta mercadoria que passa a propriedade dela para o adquirente. Tá? No caso, quando você tem uma transferência entre estabelecimentos, matriz filial, você não tem essa mudança de titularidade, continua pertencendo àquele contribuinte, só mudou mesmo o estabelecimento, só houve uma circulação física. Mas isso foi superado. Né? Você já tem lá no Superior Tribunal de Justiça uma súmula antiga, né, a súmula 66, que determina, né, que está lá escrito: não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, as transferências. E mais recentemente, né, para pôr fim à controvérsia, o Supremo Tribunal Federal, né, julgou essa ação declaratória de constitucionalidade, a 49, DC 49, lá em 2021, e aí bateu o martelo: deslocamento de mercadoria em estabelecimento do mesmo titular não configura fato gerador da incidência do ICMS. A hipótese de incidência do tributo é operação jurídica praticada por comerciante que acarrete circulação da mercadoria e transmissão de sua titularidade, ou seja, a circulação jurídica. Tá? Então, isso aqui já está definido, tá? Então você não tem a incidência do ICMS, não ocorre o fato gerador do ICMS quando você tem a mera transferência de mercadoria entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte. Essa terceira não foi definitivamente julgada, tem uma questão aí sobre os créditos, eu vou até voltar a discutir isso com vocês em uma outra aula,
Mas, em relação à incidência, ao fato gerador do ICMS na transferência, isso já está superado, tá? Não tem mais. E aí, só para assentar bem o conhecimento, o entendimento de vocês, olha só essa questãozinha lá da Sebrasp, a nossa antiga CESP. Não se considera fato gerador de ICMS a exclusiva movimentação física de mercadorias de determinada empresa, sendo necessária para a incidência desse tributo a denominada circulação jurídica, né, que é as palavrinhas chaves. Ou seja, aquela proveniente de aquisições ou vendas efetivadas mediante contratos mercantis que caracterizem transferência da titularidade. E aí, pelo que nós acabamos de ver, essa assertiva aqui ela está correta, né? Está certo. E repare que ela é de 2014. O julgamento da ADC do STF foi em 2021, mas nós já tínhamos outros julgamentos, inclusive a súmula do STJ, que já deixava bem claro aí que o entendimento judiciário que não tem a incidência, não ocorre o fato gerador do ICMS na transferência entre estabelecimento de um mesmo contribuinte. Beleza. Um outro ponto ainda em relação à regra matriz de incidência aqui do ICMS, da Constituição, ele incide também sobre a prestação de serviços. Mais um detalhe, não é qualquer serviço, tá? Serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, na condição de serviços puros. O que é um serviço puro? É aquele que apenas o serviço é oferecido, você não tem fornecimento de mercadoria, não é uma operação mista. Enquanto quando a gente fala de serviço puro, apenas os serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação estão sujeitos à incidência do ICMS. Ok? Então deixe isso bem fixado na sua cabecinha. Pega aqui uma questãozinha dessa cobrada no concurso, por exemplo. O ICMS incide sobre os serviços não compreendidos na competência tributária dos municípios. Isso aqui está errado. Ah, mas eu já estudei, eu já li que está lá na Constituição. Se não tiver lá na lista de serviços da Lei Complementar 116, que é que trata do imposto sobre serviços de qualquer natureza de competência dos municípios, o Estado pode cobrar o ICMS se for serviço com fornecimento de mercadoria, tá? Operação mista. Se for simplesmente serviço puro, e esse serviço puro não está lá na lista da Lei Complementar 116, no anexo à Lei Complementar 116, não vai cobrar nem ISS, não vai cobrar nem ICMS, ok? Para você ter a cobrança do ICMS, tem que ser serviço com fornecimento de mercadorias. Beleza, gente? Então deixe isso bem fixado aí na cabecinha dos senhores. Bacana, gente. Então era isso que eu queria conversar com vocês nessa nossa primeira videoaula. Espero que tenham ficado satisfeitos aí com essa nossa primeira conversa. Na sequência eu vou trazer outros tópicos aí em relação ao ICMS da Constituição Federal. Na sequência a gente vai avançar para a Lei Candir e depois vamos falar do nosso ITCMD e IPVA. Bacana? Então é isso, gente. Agradeço se puderem divulgar para a turma aí que está precisando entender um pouquinho mais desses aspectos básicos aí do ICMS, IPVA e TCMD. E para a galera, né, do concurso que começou a focar aí na área de fiscalização, na área da fazenda, ou concursos aí para cargos que exijam conhecimento de direito tributário, está aqui, vou procurar pelo menos uma, duas vezes na semana postar esses vídeos para esclarecer esses pontos mais gerais. Bacana? Então é isso, gente. Até a próxima e tchau!